Resumindo, para introduzir a nossa parte, os teólogos costumam dividir a doutrina de Cristo em dois estágios: o estágio ou estado de humilhação de Cristo e o estado de exaltação. O estado de humilhação é quando Jesus deixa os céus, encarna, vem, nasce, faz ali todo o seu ministério, se entrega por nós e morre na cruz. Esse é o ápice do estágio de humilhação, quando ele levou sobre si todo o peso do nosso pecado. E a partir da ressurreição inaugura-se um novo estágio, que é o estágio de exaltação. E esse estágio é composto de 4 partes: a ressurreição de Cristo, a ascensão dele aos céus, a sua entronização à direita do Deus Pai e depois a sua volta quando for o fim dos tempos. Especificamente, hoje nós vamos falar só das 3 primeiras partes, porque a volta de Cristo nós vamos falar quando estudarmos a escatologia, a doutrina das últimas coisas, que também é muito interessante. Vamos começar então falando a respeito de ressurreição. A doutrina da ressurreição, ela é extremamente importante para o cristianismo. Eu estava pensando numa ideia de como mostrar isso visualmente, aí imaginei assim, vou fazer um castelinho daquele de cartas, mas eu treinei em casa e vi que eu não sou capaz de fazer um castelinho de cartas, porque é mais difícil do que parece. Mas vocês imaginem aqui que tem um castelinho de cartas, que se você for lá embaixo e tirar uma cartinha, todo aquele castelo desmorona. Essa é a importância da ressurreição de Cristo para o cristianismo. Se você retirar a ressurreição, você desmancha o cristianismo. Você desmancha toda a doutrina de Jesus Cristo. E deixa eu começar aqui. Tem uma frase desse senhor aqui, que é um grande teólogo, Martin Lloyd-Jones, que ele diz que todo e qualquer movimento ou ensino que não faça do Senhor Jesus Cristo sua morte na cruz e sua gloriosa ressurreição uma necessidade absoluta e central não é cristão, e sim uma manifestação das astutas ciladas do diabo. Depois, vamos falar, o primeiro tópico vai ser: a ressurreição de Cristo é mito ou é verdade? Fruto do iluminismo, o pensamento moderno, começou-se a acreditar ou desenvolver uma ideia de que aquilo que não é provado pelas ciências, aquilo que não é empiricamente testável, não é verdade. E aí muitos teólogos, muitos pensadores, que naquela época você ser um pensador, você ser um teólogo era muito importante, porque quem tinha estudo geralmente estudava filosofia e teologia. Então muita gente começava a palpitar a respeito do assunto, e muita gente também tratou da ressurreição e de outros temas. E algumas pessoas começaram a tentar casar a doutrina do Novo Testamento com esse pensamento da época, que era um pensamento que não condizia com o cristianismo. Então, algumas pessoas fizeram até algumas propostas de que não é importante a ressurreição de Cristo. A gente pode relevar isso e não vai mudar nada. É a ideia desse camarada aqui, Ronald Gregory Smith. Ele é um catedrático da Universidade de Glasgow, na Escócia. Ele diz assim, tão longe quanto a historicidade pode alcançar, é necessário esclarecer o seguinte: nós podemos livremente dizer que os ossos de Jesus ainda permanecem em algum lugar na Palestina. A fé cristã não pode ser de modo algum destruída por essa admissão. Pelo contrário, apenas agora que isso foi dito é que estamos em condições de perguntar pelo significado da ressurreição como parte integral da mensagem concernente a Jesus. Veja, isso contradiz exatamente tudo isso que eu falei na introdução. É uma tentativa de conciliar o pensamento cristão com o pensamento do mundo. Mas Paulo já tinha previsto que isso ia acontecer e nos deixou um ensinamento profundo lá em 1 Coríntios 15, de 13 a 19. Esse eu vou fazer questão de ler com os irmãos, se vocês quiserem abrir para acompanhar, mas está aqui no texto também, no slide, que ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Pesado. Paulo deixa claro aqui para nós que se a gente acredita, se a gente remove a ressurreição física de Jesus Cristo como um fato histórico, nós estamos fazendo algo muito sério.
porque isso significaria que tudo isso que nós fazemos aqui é uma pregação absolutamente inútil, não tem valor nenhum. A nossa fé é tola, ela é baseada num Deus morto, e isso vai gerar o que para nós? Uma vida sem esperança. Esse termo que está aqui em vermelho, os mais infelizes, eu fui lá no original do grego, é uma palavrinha chamada eleinos. Então não é simplesmente os mais infelizes. Seria lastimável, miserável, digno de pena, cheio de miséria, ignóbil. Ou seja, se Jesus Cristo não tivesse morrido na cruz, nós seríamos os mais dignos de pena de dentre todos. Mas glória a Deus, porque isso não é verdade. Jesus veio e morreu por nós. Aqui é só aquela síntese do versículo que eu falei. Uma pregação inútil, uma fé tola, um Deus morto que geraria uma vida sem esperança. O mais curioso de tudo isso é que, mesmo com todas essas advertências, existem pessoas ainda hoje, mais do que simples membros de igreja, pastores, ministros do Evangelho, que acreditam que a ressurreição de Cristo não foi uma ressurreição física, uma ressurreição real. Eu separei ali 2 edições da revista Time, que é uma das revistas mais importantes do mundo. Sempre que a gente vê aquelas notícias de Nova York, o repórter não está lá na Times Square, aquela esquina bonita, onde tem um prédio ali todo iluminado, aquele é o prédio da revista Times, para você ter uma ideia. É uma revista centenária americana e gosta muito de trazer essas reportagens que vão contra o cristianismo. Em 2 oportunidades, eles trouxeram aqui pesquisas dizendo que os ministros do Evangelho acreditam cada vez menos na ressurreição física de Jesus Cristo. Na primeira edição, que é de 1996, uma pesquisa do Jeffrey Haddon, que é um sociólogo, diz que de 7.400 ministros consultados, a depender da denominação, entre 13% e 51% deles não acreditavam na ressurreição de Cristo, de forma literal e física. Depois de 2 anos e meio, mais ou menos, veio uma outra reportagem, em 1998, e aí já pelo Instituto Barna, dizendo, já de maneira mais específica por denominação. E aí a gente pode ver lá, 51% dos metodistas, 35% dos presbiterianos, 33% dos batistas, 30% dos episcopais e por aí vai. A reportagem é grande. Não quero aqui dizer nada a respeito dessas religiões, porque isso é um recorte histórico de um dado momento, lá em 1996, 98, lá dos Estados Unidos. Mas isso reflete como que é o pensamento, hoje em dia, da academia, né, dos teólogos. E quais seriam, então, as razões para essa descrença? Nós vemos que os inimigos da cruz, desde o início, tentam desqualificar a ideia da ressurreição de Cristo, justamente por causa da importância dela. Porque a doutrina da ressurreição de Cristo é a base da nossa doutrina do Novo Testamento. Então, a gente vê lá no livro de Mateus, versículos 28, de 11 a 15, esse eu não vou ler completo aqui, para não gastar muito tempo, mas vocês depois podem ler, é aquela ideia de que enquanto as mulheres viram que o túmulo estava vazio, correram para contar para os discípulos, os guardas foram até a cidade, encontraram ali os chefes, os sacerdotes reunidos e contaram para ele. E lá surgiu aquela ideia de fazer assim, nós vamos pegar uma grande quantia em dinheiro, vamos pagar aqui para os guardas, e vocês vão dizer que enquanto vocês dormiam, os apóstolos foram lá e roubaram o corpo de Cristo. E se acontecer alguma coisa com o governador, a gente se vira ali com ele, a gente livra a cara de vocês. Então, você quer dizer, no próprio dia em que aconteceu, que as pessoas ficaram sabendo da ressurreição, os inimigos já se levantaram para tentar desmentir a verdade da ressurreição de Cristo. E também nós temos, além dessa fonte histórica também, nós temos a tentativa de uma construção de teologias que conseguissem não se vincular a uma ressurreição corpórea de Cristo, tentar fazer isso como algo que fosse etéreo, né? Isso foi muito comum nas teologias liberais, né? Muitos teólogos ali do final do século XIX, começo do século XX, embarcaram, né, nesse liberalismo teológico. E aí surgiram assim argumentos dos mais engraçados para tentar desqualificar a ressurreição de Cristo como evento histórico. Um camarada chamado Hermann Samuel Reimarus, ele dizia assim, quem que eram os apóstolos de Cristo?
pescadores, pessoas comuns que estavam acostumados com a vida dura. Aí, de repente, vem Jesus, chama ele, e eles começam a frequentar os melhores lugares, eles começam a participar das festas, eles são convidados para os banquetes. Aí vai Jesus, morre, e eles falam assim, cara, a mamata acabou, e agora? Vamos falar que Jesus, então, ressuscitou, a gente rouba o corpo dele e a gente continua pregando, porque aí as pessoas vão continuar dando esse prestígio para nós. Olha a ideia. Aí, se não bastasse isso, um camarada chamado Friedrich Schleiermacher, ele criou a teoria do desmaio. Essa é bem bacana também. Eu não sei de onde eles tiram, gente, as ideias. Segundo esse camarada, Schleiermacher, José de Arimateia teria dado uma substância para Jesus, para ele conseguir diminuir o metabolismo dele, ficar meio entorpecido na cruz e ficar naquele estado de catalepsia. Então, ele teria só desmaiado. Aparentemente, ele estava morto. Quando ele foi colocado na tumba, os discípulos foram lá, tiraram aquela roupa dele, disfarçaram ele, acordaram ele, fugiram e deixaram ali o túmulo vazio para ter essa ideia de ressurreição. Aí tem um outro camarada, dois teólogos chamados Davi Strauss e Ernest Renan, que eles disseram que as aparições de Cristo eram visões subjetivas, alucinação coletiva, era modo como os discípulos que estavam sofrendo demais, para lidar com esse sofrimento, eles resolveram, eles começaram a enxergar Jesus onde Jesus não estava, e que aí eles começaram a alucinar coletivamente, né, coisa que a gente só vê no cinema, né? E, por fim, o Rudolf Bultmann, que é já um teólogo bastante respeitado, mas que ele defendia que a ressurreição de Cristo ela era simbólica. Ele dizia assim, o que ressuscitou não foi Cristo, gente, foi a mensagem de Cristo que continuou sendo pregada pelos discípulos, né? Bobagem. Não coloquei no telão, mas tem uma que é a minha predileta, que é a teoria da substituição, que diz que, como castigo para Judas, por ele ter entregue Jesus, diz que na hora que os guardas vieram pegar Jesus, pegaram enganado, pegaram Judas e crucificaram Judas. E ele foi crucificado como castigo, né? Também uma bobagem que não tem nenhum fundamento bíblico. Mas vocês podem ver algo que pode parecer bobagem, mas isso demonstra o quanto o inimigo trabalha incansavelmente para mudar o pensamento da sociedade a respeito de Cristo e do sacrifício dele, principalmente da ressurreição dele. Bom, até agora a gente só falou de pessoas que criticaram a ressurreição, mas vamos falar então de fatos que comprovam a ressurreição física de Jesus Cristo. Vou tentar enxugar aqui porque tem muito argumento. Mas, para começar, Jesus foi de fato crucificado, morreu na cruz e foi colocado numa tumba que misteriosamente apareceu vazia. Infelizmente, diferente do que aparece lá nos filmes, a gente não consegue usar aquele sistema, aquela metodologia forense do CSI, que a gente faz aquelas investigações, porque já faz 2000 anos que isso aconteceu. Nós não temos como fazer um teste de DNA, a gente sequer sabe qual é a tumba de Jesus Cristo. Então, a gente tem que saber usar qual é o método científico apropriado para fazer essa investigação. E esse método científico apropriado é o método investigativo histórico. Então, a gente tem que buscar na história relatos que comprovem que aquilo realmente aconteceu daquela forma e naquela dada localidade. E é impressionante o tanto de fonte histórica fora da Bíblia que comprova isso. Nós podemos citar Tácito, que foi o maior historiador de Roma, da história romana. Ele fala sobre Jesus Cristo, atesta que ele realmente existiu e foi crucificado na cruz. E o principal de todos, que é Flávio Josefo. Flávio Josefo, ele era judeu, ele era um historiador que debandou para o lado de Roma. Quando teve lá a destruição de Roma, ele não estava lá, a destruição de Jerusalém, no ano 70, ele não estava lá em Jerusalém, ele estava com os romanos. Então, ele era muito inteligente, ele era o historiador oficial de César, e ele confirma, além da existência histórica de Jesus, ele fala a respeito de que, segundo relatos da época, Jesus havia aparecido vivo aos apóstolos e que esses apóstolos nunca mudaram a versão dos fatos, mesmo diante de perseguição e martírio. Então, isso é fonte histórica fidedigna. Além do mais, nós podemos falar também sobre a versão contada pelos discípulos. Olha que coisa interessante. Geralmente, quando a gente quer passar uma boa história, uma empresa, quando quer fazer uma boa propaganda do seu produto, contrata uma equipe de marketing para fazer parecer que aquele produto é muito bom. Os marqueteiros políticos são excelentes nisso. Pega aquele cara que é um ex-presidiário e faz ele ser candidato possível até se eleger a presidente. Mas, fora esse exemplo, os marqueteiros ali dos discípulos eram muito ruins. Porque o gênero literário que mais chamava atenção naquela época, o que eram? As epopeias, os épicos, aqueles heróis fantásticos que não sentiam medo de nada, nem diante da vida e principalmente diante da morte.
Se os discípulos quisessem realmente criar uma história assim fantástica para chamar a atenção das pessoas, eles não iam falar de ressurreição. Porque quem estava aqui no mês passado, a gente aprendeu sobre a teoria do homem, a doutrina do homem, e nós vimos que o homem, naquela visão dicotomista, tem uma parte material e uma parte imaterial. E os gregos, que era a cultura dominante na época, entendiam que só havia valor na parte imaterial, no espírito, mundo das ideias, e que o corpo não valia nada. Então, você falar para um grego, Jesus ressuscitou em carne e osso, ele fala, não tem importância para eles, a carne para eles é má. Aí já começa mal a história. Os heróis da antiguidade eram pessoas assim que, diante das maiores adversidades, se entregavam heroicamente à morte, né? O Sócrates tomou cicuta por conta própria e ainda riu da situação. Aí você vê que o herói do cristianismo é um camarada que foi crucificado, uma morte indigna, morreu na cruz, que era uma coisa humilhante. Ele derrubou a cruz, em algumas histórias, né, da doutrina, histórias cristãs dizem que ele derrubou a cruz, não há relato de que isso existe. Existe o relato que ele foi ajudado a transportar a cruz. Ele sentiu sede, ele pediu por água quando estava sendo crucificado. Ele temeu a morte, ele passou por estresse, ele suou sangue, como já foi dito aqui. Ele gritou quando se sentiu abandonado. Isso não é a figura de um herói típico da época. Então, se você quisesse contar uma boa história, não ia ser por aí. Isso é mais uma prova de que não se estava tentando impressionar ninguém, estava simplesmente contando o que existiu e o que aconteceu de fato como aconteceu, sem nenhuma preocupação ideológica e sem nenhum marketing político disso. Por último, a ressurreição não foi um mito. O que é um mito? O mito é uma história comum que, com o passar do tempo, ela vai ficando fantasiosa. A história de Hércules, por exemplo, aquele homem forte lá, que era nada mais, nada menos do que um guerreiro que era muito forte e que, no combate, se destacava pela força que tinha. Depois que ele morreu, foram contando essa história. Aí aquelas pessoas que realmente conheceram ele, que viram a história, já tinham morrido. Passado 400 anos de história sendo contada oralmente e fantasiada, você tem a criação do mito de Hércules. Isso não deu tempo de acontecer com Jesus Cristo. Jesus Cristo ele é crucificado e menos de 20 anos depois, você já tem os primeiros relatos a respeito da ressurreição de Cristo. Então não dá para se formar um mito, né? Você vê que ali no segundo parágrafo, estou citando ali um historiador, Sharon White, que ele fala que 2 gerações ainda não é possível se formar, nem começar a formar um mito. Quer dizer, passa a vida de um pai, passa a vida de um filho, na 3ª geração você começa a conseguir formar um mito. Já nas cartas de Paulo, 20 anos depois da crucificação de Cristo, já tem essa história, isso já é contado. Então já era uma coisa firmada na época. Irmãos, tem muito exemplo aqui que eu poderia dar, que poderia ajudar a comprovar, mas eu acho que é desnecessário eu tentar provar isso para vocês, porque vocês já acreditam. Mas, se vocês precisarem, tem ali 517 pessoas, no mínimo, que viram Jesus ressurreto. Para culminar, de que isso, vou falar rapidamente aí, não está nos slides, existem discrepâncias pequenas nos evangelhos, na hora que ele conta a história, a ordem dos fatos, o que sugere que não houve uma reunião aqui, pessoal, vamos combinar a história para não sair furo, vamos contar que foi assim, assim, assado, e todo mundo conta a mesma história? Não, a história, cada um inspirado pelo Espírito Santo foi lá e contou a história, e ela fecha perfeitamente, com pequenas diferenças, o que prova que não há um conluio. Por fim, você tem que, quem foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Cristo foram mulheres. Naquela época, não havia validade jurídica no depoimento de uma mulher. Se uma mulher fosse depor, era simplesmente uma pessoa lá falando, não tinha validade alguma. E o Evangelho nos mostra que é justamente elas as primeiras a testemunharem e contarem para os discípulos, né, para os apóstolos. Bom, esses são alguns dos argumentos que demonstram que realmente Jesus ressuscitou fisicamente e que isso não é uma coisa folclórica, não é mito. Gente, eu fico meio angustiado de falar pouco a respeito disso, porque é tanta coisa que dava para falar, que só dessa parte aqui dava para gastar uma aula inteira. Só falando de argumentos e tal. Não vou nem falar dos achados arqueológicos, senão eu vou me empolgar aqui e vou perder o tempo. Mas já foi encontrado uma pedra na qual está sentenciado assim, que quem mover um corpo de uma tumba para outra será condenado à morte. Essa pedra, com esse édito, data por volta do ano 40, 42, o que significa que naquela época você já tinha a história da ressurreição. E se você for ver, deixa eu pegar rapidinho aqui, se você ver no livro de Mateus, capítulo 27, fala assim, que no momento que Jesus estava sendo crucificado, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Ou seja,
O próprio governo já estava preocupado com essa história de gente ressuscitando e saindo andando, entrando na cidade. Ao ponto de que, para ajudar naquele mito, daquela mentira contada lá de que o corpo tinha sido roubado, eles até falaram assim, vamos colocar uma lei que quem violar um túmulo e transportar um corpo de um túmulo para o outro vai ser condenado à pena capital, pena de morte. Mas vamos avançar. Tá bom, Wilson, você já me convenceu, Jesus ressuscitou verdadeiramente, mas como que era o corpo ressurreto de Jesus? Vocês já pararam para pensar como que era o corpo de Jesus? Porque ressurreição já tinha acontecido na Bíblia. Se você olhar ali, você vai ver 9 casos, 3 do Antigo Testamento e os outros do Novo Testamento. Só que tinha uma diferença muito importante entre o corpo dessas pessoas que ressuscitaram e o corpo de Cristo. Porque essas pessoas voltaram a ficar doentes, voltaram a ter fraqueza, voltaram a envelhecer e, por fim, morreram. Jesus Cristo não. O corpo de Jesus, quando ele ressuscita num corpo aperfeiçoado, num corpo glorificado, um corpo diferente daquele das pessoas que ressuscitaram antes. Ele não vai mais sofrer dor, não vai envelhecer, não vai adoecer e nunca vai morrer. Né? É um corpo glorificado, diferente do corpo normal da gente. Vou aproveitar para ler aqui o versículo com vocês de Lucas 24, 39, fala assim, vejam, as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me, vejam, um espírito não tem carne nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Então, Jesus Cristo, quando apareceu aos discípulos, primeiro eles assustaram, acharam que era um fantasma. Né? Como assim? Até que Jesus falou, não, está aqui, vê as marcas da minha mão, toca aqui do meu lado, eu sou de carne e osso. Então, é mais uma prova de que a ressurreição de Cristo ela é literal. É esse corpo de Jesus Cristo, aquele corpo que padeceu na cruz, que sofreu aquelas escoriações, que foi furado, perfurado. Era o corpo de Cristo, curado, transformado, mas com aquelas marcas. E nós temos assim algumas indicações de que esse corpo de Jesus era físico. Nós temos lá em primeiro, eu vou só falar rapidinho as passagens, depois os irmãos vão receber as apostilas e essas passagens estão lá. Em Lucas 24, 41, 43, Jesus come peixe com os discípulos. Em Mateus 28, 9, os discípulos abraçaram-lhe os pés. Você não vai abraçar o vento, você vai abraçar alguma coisa que existe corporeamente. Em Lucas 24, de 15 a 18, ele apareceu no caminho de Emaús como se fosse um viajante. Em Lucas 24, 30, ele partiu o pão. Maria confundiu ele com um jardineiro em João 20, 15. Ele mostrou-se fisicamente em João 20, 27, dizendo aos discípulos para tocarem no lado e nas mãos dele. E, por fim, em João 21, 12, 13, ele preparou uma refeição matinal para os discípulos. Até acho engraçado, porque eu acho que Jesus ficou com muita fome nesse período dos 3 dias, né? Porque depois que ele apareceu, ele está sempre comendo, né? Ele come aqui, pergunta se tem um peixinho ali, ele faz um café da manhã, né? E Jesus ressuscitou realmente no mesmo corpo físico, porém no estado glorificado. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, e é o princípio e primogênito dentre os mortos. Eu vou ler só um trechinho aqui que eu achei muito interessante, do Stanley Marrow, que ele tem um comentário no Evangelho de João, que ele diz assim, vocês podem acompanhar ali no telão. O Senhor ressuscitado tinha que ser reconhecível e identificável como Jesus de Nazaré. O homem que os discípulos conheciam e a quem seguiam, e a quem viram e ouviram, com quem comeram e por quem agora se acovardavam atrás de portas fechadas, para eles ressuscitar como qualquer outro, senão Jesus de Nazaré, que eles conheciam, anularia a ressurreição de todo o seu significado. Mostrar-lhe as mãos, o lado, trazer as marcas da crucificação e a perfuração da lança, não era um gesto teatral, mas sim as credenciais necessárias da identidade do Senhor ressuscitado, que estava diante deles, como Jesus de Nazaré crucificado que eles conheciam. É interessante, né? Imaginar que ele realmente, ao voltar com a mesma feição física, ele podia ser reconhecido pelos discípulos e atestar mais uma vez que era ele, que não era outra pessoa. Já pensou se ele volta de uma maneira diferente? As pessoas poderiam dizer assim, não é Jesus, esse camarada não é o que eu conhecia. O cara que pregou aqui durante 3 anos não é ele. Isso é uma farsa. Mas não, Jesus voltou, embora com o corpo glorificado, mas ele tinha a mesma aparência.
Já sei que alguém vai acabar perguntando, quando a gente ressuscitar, a gente ressuscita com que idade, né? O nosso corpo glorificado vai ter quantos anos? Irmãos, diz a Bíblia, infelizmente, não fala isso, mas diz que nós vamos ter todo o vigor. Então, eu imagino que se a gente for muito velhinho, ou esse corpo velhinho vai estar muito forte, muito em dia, ou a gente volta para uma idade intermediária. Isso aí é especulação. Não tem como... Já vou antecipar a pergunta, porque sempre alguém pergunta isso. E como que foi o processo de ressurreição? Jesus se ressuscitou sozinho? Ou foi Deus que ressuscitou a Jesus? Ou foi os dois? Na realidade, existe uma atuação da Trindade, né? Vou ler os versículos, porque os versículos eles já são praticamente intuitivos. Só da leitura deles a gente já vê. Ó. A atuação de Deus Pai. Lá em Romanos 6,4 fala assim, ó, pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo. E assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E em Gálatas 1,1 fala, eu, Paulo, apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou Jesus dos mortos. Amém? Cansei agora de falar. A gente pode ver que Deus teve uma participação direta na ressurreição de Cristo, mas também o Espírito Santo atuou. Em 1 Pedro 3,18 fala assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. E em Romanos 8,11, e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em nós habita. Amém, gente? Participação direta também do Espírito Santo e também a atuação do próprio Jesus Cristo. Em João 11:25, disse-lhes Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E João 10:17 e 18, o André, na primeira aula, ele falou assim, que existem passagens bíblicas que são muito tocantes para a gente, né? Ele citou lá o capítulo 1 de João. Essa passagem, para mim, ela é muito marcante, porque ela tem uma profundidade, um significado tão profundo. Assim, ó, o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém a tira de mim, mas eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta, pois foi isso que o meu Pai ordenou. Esse é o senhorio de Cristo. Jesus, ele mesmo falou assim, ó, toma de mim, toma minha vida aqui, eu vou ser o sacrifício por vocês. Mas eu tenho autoridade para fazer isso, tanto que eu posso pegar de volta a minha vida, e tanto que eu peguei e ressuscitei. Então essa passagem é linda, cara. Bom, e qual é o significado doutrinário dessa ressurreição de Cristo? O irmão Walter já discorreu sobre a nossa justificação. Foi a parte final ali que ele estava falando, então a gente não vai adentrar muito no conceito de justificação. Mas eu gostaria de ler esses dois versículos com vocês, Romanos 5,9 e Romanos 4,25. O primeiro diz, e uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. E o segundo versículo diz, ele foi entregue à morte por causa de nossos pecados e foi ressuscitado para que fôssemos declarados justos diante de Deus. O sacrifício de Jesus na cruz é que foi a nossa justificação. Mas a ressurreição dele é como se fosse aquele selo que declara que a gente foi absolvido das nossas culpas. Filipenses 2, de 8 a 9, fala assim, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo o nome. O fato de Deus ter aceitado, o fato de Deus ter dado a ele o nome que é sobre todo o nome, demonstra que Jesus realmente cumpriu com louvor a missão dele. Ele veio à terra e o sacrifício dele em nosso favor foi efetivo. E Deus aceitou isso e o honrou ainda mais. E, além disso, nós podemos ver que a exaltação, a obediência de Cristo, propiciou a ele ter essa glória de ser dado o nome que é sobre todo o nome. Mais para frente a gente vai pegar um ganchinho disso para falar uma outra coisa aqui. A ressurreição de Cristo também assegura o nosso processo de regeneração. Lá em 1 Pedro 1,3, fala assim, ó, todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo entre os mortos. Agora temos uma vida
uma viva esperança. E em 1 João 3,9, fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Isso não quer dizer que a gente, pela ressurreição de Cristo, não vai tornar a pecar. Mas isso significa que a gente não vai viver uma vida de indulgência com o pecado. A gente não vai mais se deter, perder tempo com as coisas deste mundo. Pecar é inevitável. Nós temos a herança do pecado. Nós temos a descendência de Adão. E nós, infelizmente, vamos pecar. Mas isso não significa que a gente vai continuar pecando. E, além disso, esse processo de regeneração em que Deus promove na gente, ele também nos assegura que nós não vamos ser tocados pelo maligno, como está lá em 1 João 5,18. Sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Isso é uma garantia para a gente, né? Que a gente não vai viver no pecado. O pecado vai ser um tropeço, algo que vai acontecer esporadicamente na nossa vida, mas não vai ser a realidade constante nossa. Por fim, a ressurreição de Cristo. Vou passar aqui. A ressurreição de Cristo assegura que nós vamos receber um corpo ressurreto. 2 Coríntios 4,14 diz assim, sabemos que Deus que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. 1 Coríntios 15:20 fala, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Paulo aqui está fazendo uma alegoria, pegando emprestado uma ideia que é muito comum lá a respeito das primícias. O que é a primícia? Era um exemplo que seria facilmente entendido, porque naquela época você tinha uma economia agropastoril e você usava como exemplo coisas que eram do dia a dia dele. O que é a primícia? Primícia são aqueles primeiros frutos que uma colheita dá. Quando vem as primícias, aqueles primeiros frutos, você vai provar ele e você vai ver. Se ele não é tão bom, significa que o restante da colheita também não vai ser muito boa. Mas, em compensação, se aqueles primeiros frutos forem muito bons, significa, então, que o restante da colheita vai ser espetacular. E aqui o texto de Coríntios fala exatamente isso. Cristo ressuscitou entre os mortos, sendo a primícia daqueles que dormem. Então, a ressurreição de Cristo, quando ele voltou com esse corpo glorificado, significa que os que vêm depois deles, que é o restante da colheita, que somos nós, quando nós ressuscitarmos, nós também vamos ter esse corpo como o dele, de perfeito, glorificado, como o de primícias também. Amém? Já caminhando aqui para a nossa finalização. A ascensão aos céus de Jesus Cristo. Lembra que eu falei que a gente ia falar da ressurreição, da ascensão e da entronização. A ascensão e entronização a gente vai falar meio que junto. O que significa a ascensão de Jesus Cristo aos céus? Se a gente reparar lá no texto de Atos 1:3, vai dizer que durante 40 dias Jesus esteve ali presente, conversou com várias pessoas, deu muitas provas de que estava vivo e falou do reino de Deus. Depois, lá em 1 Coríntios 15:20, vai dizer como que foi o evento da ascensão. Disse assim, que ele foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, e eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto eles subiam. Isso é interessante, porque... pensa bem, se Jesus realmente ressuscitou com um corpo físico igual ao nosso, porém glorificado, então ele tinha certas limitações desse corpo físico. Então, ele não foi desaparecendo assim misteriosamente como Gasparzinho na frente dos discípulos. Ele começou a subir, e foi subindo, subindo. Isso indica que ele foi para algum outro lugar. Ele não está mais aqui, mas ele foi para um outro lugar, e que esse outro lugar para onde ele vai, obviamente, também é físico. Não é algo etéreo. Isso tem algumas consequências bem interessantes para nós, cristãos. Principalmente para aqueles que não acreditam que o céu é um lugar físico. As pessoas às vezes falam, o céu é uma outra dimensão. Não. O céu é um lugar que existe no nosso espaço e no nosso universo. Infelizmente, não dá tempo da gente transcorrer todos os detalhes sobre isso, mas o fato de Jesus Cristo não haver simplesmente desaparecido aqui, mas ter sido elevado aos céus enquanto os discípulos olhavam, significa que ele foi transportado para algum outro lugar, e que esse lugar tem que ter uma compatibilidade com essa estrutura que ele tem, que é um corpo físico, porém glorificado. Então o céu tem que ser também um lugar físico. Cristo recebeu também, após a ascensão, mais glória como Deus homem. Filipenses 2, 8 e 9 diz assim,
e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome. E Apocalipse 5:12 fala assim, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares e milhões de milhões que rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, cantavam com forte voz, digno é o Cordeiro que foi sacrificado, de receber poder, riqueza, sabedoria e força, honra, glória e louvor. Como a gente já estudou anteriormente, já havia uma perfeita existência, uma perfeita comunhão de glória de Jesus Cristo com Deus, lá na Trindade. Foi, acho que, o segundo ou primeiro estudo que o Walter deu. E que Jesus abriu mão dessa glória para poder encarnar e vir à Terra. Quando ele volta, ele recebe de volta toda essa glória, toda essa honra, todo esse poder. E aí ele recebe isso como um sinal de que realmente Deus estava aprovando o sacrifício e a justificação que ele fez por nós. E aí vem a terceira parte, que é a intronização de Cristo. Já adiantei até os slides aqui, vamos lá. Efésios 1, 20 e 21 diz assim, esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo-o assentar à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo o nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Efésios 1, 20 e 21. O aspecto específico da ascensão de Cristo é que ele é recebido com honra e vai assentar à direita de Deus. Mas isso indica que a obra redentora de Cristo havia sido finalizada. Então, quando ele sobe aos céus e se assenta à destra de Deus, significa mais ou menos quando a gente termina o nosso trabalho com êxito, e que a gente vai ali e se senta e vai desfrutar do que a gente fez, e a gente vê que fez algo muito bom. Jesus também se assentou à direita do Pai, porque ele terminou o trabalho dele, e ali ele também vai poder descansar e usufruir. Jesus também não está parado lá, ele continua atuando, no decorrer da história, e ele também não está preso no trono, ele tem um livre movimentação para lá e para cá. Que a gente fala às vezes, Jesus está sempre assentado no trono, ele só está lá sentado. Não, Jesus está atuando na história, ele está intervindo na história. Ele é o nosso advogado, ele é o nosso salvador, ele tem uma atuação junto com toda a Trindade. E também, o fato dele assentar ali à direita de Deus também significa que ele recebeu o poder para derramar o Espírito Santo sobre a igreja. Isso é algo importante também. Mas também vamos ver, para finalizar, já encerrando já aqui, o significado doutrinário da ascensão de Cristo. A ascensão de Jesus Cristo prefigura, de certa forma, a nossa ressurreição, quando nós também vamos ascender aos céus. Lá em 1 Tessalonicenses 4,17, fala assim, depois disso, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Amém? E segundo ponto também é que a ascensão de Jesus nos garante que nós vamos ter um lar definitivo. Ele disse, eu estou indo para um lugar, vou indo para o meu Pai e vou preparar a nossa morada, vocês vão morar comigo. O fato de Jesus ter ascendido aos céus significa que nós também vamos ascender aos céus. Então nós vamos viver eternamente com Ele nesse céu. Por fim, o fato de Jesus Cristo ter ascendido aos céus e estar assentado à direita de Deus significa que Ele tem todo o poder e toda a autoridade, e que Ele compartilha parte dessa autoridade conosco já agora. Por que não todo? Porque a obra não está terminada. Nós começamos o processo de restauração da nossa imago Dei. Lembra quem veio no mês passado? A gente falou, a imagem de Deus no homem foi deturpada pelo pecado, e quando Jesus se sacrifica, e a gente aceita Jesus, a nossa imagem começa a ser novamente corrigida, a imagem de Jesus, que é a imagem perfeita, mas quando vier o fim dos tempos, aí nós vamos ser completamente restaurados, receber esse corpo glorificado, e nós vamos ter novamente a nossa imago Dei. E com essa imago Dei, nós vamos receber poder para julgar as nações, igual está lá em Apocalipse 2, 26 e 28. Ao vitorioso que me obedecer até o fim, eu darei autoridade
sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e a despedaçará com vasos de barro, como vasos de barro. Ele terá a mesma autoridade que recebi de meu Pai, e também lhe darei a estrela da manhã. Enquanto isso não chegar, nós já temos também parte desse poder que Jesus nos concedeu. Ele nos deu autoridade para lutar contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais, conforme Efésios 6:12, e nos preparou com armas que têm poder divino para destruir essas fortalezas. Amém?